Oi, Jaqueline. Oi, Denise, tudo Tudo? Como bem? é que você tá? Boa noite. Boa noite. Tudo bem também, viu? E vocês aí? Chovendo, aqui tá frio. Ah, é? Puxa, nossa, aqui a gente tá torcendo até por uma chuva, mas por enquanto Nada, né? nada. Então, tô aqui nervosa. Essa é a minha segunda Não experiência de live. fique não, mas a gente fica, eu também tô, porque é sempre uma experiência, né? É sempre um Uhum. desafio. E eu tô aprendendo essas tecnologias aí, todas. Nesse negócio desse isolamento, a gente teve que aprender, né? Forçadamente. Sim, é, a gente tá aprendendo na marra, né? Então, é, vamos fazer assim. Inicialmente eu abro, daí você se apresenta, Tá. fala um pouco da sua trajetória, eu vou perguntar, né? Um pouco da sua trajetória de vida e tal. E aí você tem, eu acho que pode ser uns 30 minutos para falar. Enquanto você for falando, as pessoas vão perguntando, a gente vai aqui registrando. E aí depois você me passa as Isso, dá um intervalo para perguntas. essas perguntas, É tá isso? bom? Mais ou menos isso. Ah, não, tá ótimo. Eu quero saber como faz para ficar a tela toda você na hora que você estiver falando. Eu acho, eu acho que não tem Não, né? como. Eu não sei. Eu não sei, mas eu acho que no Instagram não tem como não. A gente sempre vai ficar aparecendo nós Tá duas. bom. Então, vamos ver o tempo aqui para a gente começar. Faltam 4 minutos. Já tem algumas Uhum. pessoas aqui, ó. Tô vendo Jo, professora daqui da UFRB, Ah, da que ótimo. psicologia. Tem umas figuras conhecidas, Dona Jo. Ela respondeu, ó, fico as duas sempre. As duas sempre. Eu tenho que comprar um negocinho, aquele negócio que segura para ficar quietinho o celular, preso assim. Ai, então, na verdade, eu também não tenho. E aí o que eu faço, eu coloco ele encostado na tela do Ela notebook. tá falando com você, salve Jaqueline, não sei o quê, bem-vinda. Ah, obrigada, professora Ju. Prazer enorme te conhecer. Tem mais gente aqui se apresentando. Ah, eu tô vendo, tem muita gente querida também da minha parte, alunos, alunas, ex-alunos. Zezé que me apresentou para você, Maria José Menezes. Ah, a Zezé é uma maravilhosa, né? Sou apaixonada por ela. Ela é maravilhosa. É. Não, pra gente ela é fundamental. A gente não tem luta, não tem movimentos negros em São Paulo sem a Zezé, de jeito nenhum. Ela é fundamental. E na USP, então, nem se fale. Tô com saudade dela nesse momento. E você é de qual curso, Josi, do Eu CCS? sou Denise, do Denise, olha, curso desculpa, olha. de nutrição aqui do Centro de Ciências da Saúde e estou na gestão de extensão. Ah, que Nesse ótimo. momento agora começamos nessa nova gestão que começou em março. Então já começou Ah, bem no desafio loucura. mesmo, né, de ter que lidar com todas essas Pois é, questões e pensar sem como. saber ainda, né? Tudo aprendendo junto com essa barbárie. Sim. E vocês estão conseguindo manter as atividades de extensão? A gente está fazendo algumas atividades assim, à distância, né, online. Aí, utilizando essas ferramentas, mobilizando professores, técnicos, alunos, para fazerem atividades. Então, a gente está fazendo, produzindo material de informação, lives, cursos de extensão, tudo à distância. Estamos agora organizando um e-book sobre a Covid, e aí estudantes, a comunidade acadêmica está contribuindo com textos de diferentes formas, né? Tem poesias, crônicas, tem artigos científicos.
Também nas rádios aqui do Recôncavo a gente tem participado de programas, porque o centro que eu sou professora é o Centro de Ciências da Saúde. Então, os cursos de saúde são nesse centro, né? Psicologia, enfermagem, nutrição, medicina. Entendi. E aí a gente Uhum, tem muito que contribuir, né? Em várias áreas. A uhum, psicologia mesmo está sendo fantástico, assim, o trabalho de apoio à saúde mental, né? Dos estudantes, de pessoas da comunidade, algumas categorias profissionais também de saúde. E a universidade está em várias frentes, né? Produzindo material, álcool, máscara, pessoal de engenharia produzindo coisas também, pessoal de educação. Então, várias áreas estão produzindo e trabalhando, mas dessa forma, à distância. Na área da saúde tem uhum. alguns cursos que estão fazendo, que estão na ponta também, né? Na vacinação, pessoal de enfermagem, nos hospitais, o pessoal que está na residência médica, residência de nutrição. Então é muita coisa nesse formato, muito do inesperado. Mas a Não, UFRB, você conhece realmente a é muito. UFRB? Pessoalmente, não, adoraria, é um sonho, assim, maravilhoso, mas eu ainda não tive a oportunidade de ir Vamos pessoalmente. combinar. A minha família é da Bahia, Uhum. né? E eu nasci aqui no estado de São Paulo, mas eu sou a primeira geração, né? E ainda é uma primeira geração. Muita gente aqui, muita gente na Bahia. Então, enfim, eu conheço mais as universidades que estão no Sul e a UFBA. O Recôncavo eu ainda não tive a oportunidade, mas tem pessoas muito queridas que estão aí na universidade, fazendo, né, mestrado, doutorado, gente que está trabalhando, desenvolvendo trabalhos assim incríveis. Tomara que depois que tudo isso passar, surja a oportunidade de conhecer Tomara. pessoalmente, né? A UFRB, Seria assim ela maravilhoso. tem a história, né? É recente, é uma universidade nova, tem Sim, 12, uhum. mais ou menos 12, 13 anos. Ela, 12, 13 anos, né? ela é considerada a universidade mais negra do Brasil Sim. pelo número de estudantes que se autodeclaram negros, pela localização também aqui nessa região, no Recôncavo da Bahia, Uhum, uhum, pela também a busca, né, o perfil assim político ideológico da própria universidade. Quando ela foi criada, já foi criada com políticas afirmativas, com uma pró-reitoria de políticas uhum. afirmativas, e aí população negra, indígena, né? A gente buscou desde o início inserir através das políticas mesmo. Né? Mas enfim, vamos começar? Já começou. Bora. Não, a gente já começou. Você está falando coisas fundamentais. A gente já Boa começamos. noite, pessoal. Boa noite a todos e todas que estão Boa seguindo nossa noite. live. Hoje nós temos aqui a professora Jaqueline, professora da USP, e ela é nossa convidada para essa live de hoje. Vamos estar falando sobre desigualdades raciais e a questão da pandemia, né, da Covid. E a professora Jaqueline vai se apresentar, ela é nossa convidada e foi indicada por Zezé Menezes, de lá da USP também. Zezé deve. Talvez ela não consiga entrar na live porque ela está num lugar com dificuldade de acesso à Acesso, tecnologia. né? Não, claro. Por favor, Jaqueline, eu gostaria que você se Bom, boa apresentasse, noite. falasse um pouco da sua trajetória Tá bom. e dessa questão que a gente vai abordar hoje aqui. Bom, boa noite a todas, todos e todes, né, que estão aqui acompanhando a gente hoje. É um privilégio, tá, né, nessa live, junto, né, ao Centro de Estudos de Saúde da UFR, né, para mim é assim, uma honra imensa, né, tá
participando e tendo contato com o pessoal do Recôncavo Baiano e, né, com um pouco das pesquisas e dos trabalhos maravilhosos que são feitos na universidade. Eu sou antropóloga, né, fiz graduação em Ciências Sociais, mestrado e doutorado em Antropologia, na USP, aqui em São Paulo. Atualmente, eu sou professora, mas sou professora substituta na Faculdade de Educação, aqui também da USP, na área de Sociologia da Educação, né? Então, a minha área de trabalho, né, hoje, atualmente, é a Sociologia da Educação, mas durante toda a minha trajetória de pesquisas, eu sempre desenvolvi pesquisas, na verdade, pensando uma intersecção entre marcadores sociais da diferença, né? Que são os marcadores que a gente chama de gênero, raça, classe, orientação sexual e questões religiosas, né? Como é que essas questões, de alguma maneira, se interseccionam, né? E como é que essas questões geram questões fundamentais para a gente pensar a sociedade brasileira e as relações, né? De uma forma geral. Eu atualmente, né, estou fazendo uma pesquisa, né, mais específica sobre gênero, sexualidade e religião, acompanhando um pouco como é que várias das questões relacionadas a direitos e a toda a pauta, né, da violência contra a mulher que a gente tem no Brasil, que são índices altíssimos, de alguma maneira tem sido trabalhada dentro de um governo que traz questões extremamente complicadas para a gente pensar direitos e para a gente pensar direitos humanos, né? Então, eu tenho uma pesquisa um pouco que tenta acompanhar essas questões, né? Como é que os direitos das mulheres e como é que os direitos das populações que, de alguma maneira, foram cerceadas, né, durante toda a nossa história, durante toda a nossa produção de nação, durante esse governo atual que a gente está atravessando, o governo Bolsonaro, tem sofrido perseguições e tem sofrido perdas políticas significativas de questões que tinham sido conquistadas junto ao Poder Executivo, né? Então, secretarias, um conjunto de leis, uma série de coisas que, de alguma maneira, vem, né, tem sido perdida, né? Perdas muito Uhum. significativas, e toda essa conexão que isso produz com a religião cristã, né, com o cristianismo e com um segmento muito específico do cristianismo, que é a população evangélica, né, que foi quem, de alguma maneira, eu mais estudei durante todo o decorrer da minha pesquisa e da minha trajetória de pesquisa. Eu sou, né, fui aluna da Universidade de São Paulo, da USP, que é, né, a maior universidade que a gente tem no país em número de alunos, em número de docentes também, em número de funcionários. É muito interessante a gente estar nessa relação, né, hoje, porque a Denise muito bem disse, né, que a Universidade Federal do Recôncavo, ela traz essa questão fundamental de ser um projeto já pautado nas ações afirmativas, né? E um projeto de ensino, de formação, que de alguma maneira sempre teve as ações afirmativas como cerne. E eu me formei numa instituição que sempre recusou isso, né? Então, desde que eu ingressei na USP, eu sempre tentei participar, né, dos movimentos, e foi a partir dessa participação que eu conheci a Zezé, né, e o Núcleo de Consciência Negra da USP, e a necessidade da gente realmente pensar uma luta e que isso se tornasse uma questão na universidade, né, e para vocês terem uma ideia, a USP está entre as últimas universidades do Brasil que reconheceram as ações afirmativas e que hoje implementa no seu vestibular a FUVEST, né, e a gente conseguiu isso só em 2017. Então, foi um longo processo de luta, né? E realmente para conseguir consolidar essa questão. Eu sou uma professora, né, negra dentro da universidade, mas sou uma professora temporária.
Para vocês terem uma ideia, a Universidade de São Paulo hoje, né, ela tem um quadro, isso, né, está dentro da pesquisa também de doutorado, hoje uma pós-doutoranda, né, da USP, que é a Viviane, em que ela fez um pouco todo um levantamento do perfil de docentes e acadêmicos dentro da universidade, e foi o primeiro grande trabalho que a gente teve nesse sentido, em que de 6 mil docentes, 125 são negros, né? E desses 125, apenas 32 são Nossa. mulheres. Então, é realmente uma minoria da minoria da minoria, né? Para vocês terem uma ideia desse quadro geral e mais ou menos do universo da qual, né, eu venho e tento representar. Enfim, né? E acho que a ideia é a gente tentar pensar algumas das questões e eu acho que tentar refletir um pouco sobre essa temática, né, específica da live, que é pensar como um momento, né, e um lugar específico, como essa experiência da pandemia, de alguma maneira, estende ainda mais a experiência da desigualdade, né? E como é que essa experiência da desigualdade ela se estende e se desdobra, né, a partir de dois marcadores fundamentais, né, marcadores sociais fundamentais, que seriam raça e gênero, né? A ideia é um pouco a gente falar sobre isso. Uhum. Exato. Você quer que eu fale? Eu continue falando ou você quer me perguntar alguma coisa? Fica à vontade. Você que manda, eu só Não, é obedeço. isso. Eu concordo com você desse escancaramento, né, que essa pandemia fez, né, a gente perceber de forma tão dura essas desigualdades, essa realidade, né? E isso se apresentou não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, né? A gente modelos diferentes de sistema de saúde, mas Uhum, e também uhum, o percentual de negros, de população negra lá é menor do que aqui, mas também a gente tem dados que mostram essa desigualdade, né? E isso denuncia como o uhum. racismo institucional ele está presente nessa relação, né, das políticas do Estado com a população negra. É, Zezé me disse Sim. que você é uma militante maravilhosa, que esteve à frente também aí, guerreando com relação às Ah, políticas afirmativas para. olha, acabou de entrar. Ah, Zezé, a gente aqui falando de você, sua orelha deve ter coçado. Então, Foi. é, a diferença é essa, né? Que aqui a UFRB ela já vem como resultado dessas lutas todas da gente, da Sim. militância. Então, quando ela é criada, ela já é criada a partir da pressão do movimento social, do movimento negro, para que essa universidade Uhum. fosse nesse território, né? Senão ela seria em outro lugar. E a gente já imagina que o lugar seria Sim, esse, né? sim, Porque a sim. Bahia passou anos com uma única universidade federal, centralizada na capital, E né? Salvador. de um estado Estado gigantesco, né? Que a Bahia é majoritariamente um estado negro, gigantesco. majoritariamente É, negro, né? exatamente. E assim, o Recôncavo foi a região em que a Bahia praticamente começou no processo de colonização assim Uhum. da escravidão, né, da cana-de-açúcar, da exploração colonial do território e da vida da população negra. E desde que começou essa exploração aqui, que havia uma luta para que tivesse uma universidade também. Né? Havia uma luta no período de liberdade, da independência, aquela coisa toda que a história conta, mas uma das pautas era que existisse uma universidade. E essa universidade veio chegar mais de 500 anos depois, né, uma universidade pública como é a UFRB nesse território. Então, ela é uma luta realmente nossa, negros e negras e população do Recôncavo. Mas, assim, eu queria que você falasse mais dessa temática, né, das desigualdades raciais e de gênero nesse momento de pandemia.
Então, eu acho que você já tocou numa questão fundamental, que eu acho que aí a gente pode colocar como ponto de partida, Denise, que é essa coisa do território, né? E da territorialidade. E como é que território é uma questão fundamental para a gente pensar o desdobramento desses dois outros marcadores, né? Raça e gênero. A gente, enfim, né? Tem eu acho que uma questão fundamental que talvez seja importante, né, já dizer, e eu imagino que tenha muita gente que tem uma conexão, né, muito importante com o trabalho na área de saúde e de pesquisas na área de biologia, e acho que as questões que de alguma maneira eu vou tentar pensar são esses desdobramentos mais sociais, né, para a gente tentar um pouquinho entender quais seriam os desdobramentos sociais dessas questões. E eu acho que uma primeira coisa fundamental, né, para a gente pensar um pouco é como a ideia, né, de doença, de vírus, de epidemia, né, e hoje, mais recentemente, de pandemia, corta a nossa experiência nacional, né, e corta a nossa experiência nacional produzindo toda uma ideia de território e toda uma ideia de cidade, né. Toda a nossa urbanização nas principais, né, cidades do final do século XIX, e Salvador, né, era uma dessas cidades, é um processo de urbanização cuja justificativa emerge do combate às epidemias, né? Então você precisava de alguma maneira desenhar quarteirões, medir o território, calcular quantas pessoas poderiam viver, o espaço entre as ruas, os divisores, né? Então a gente tem toda uma sensibilidade espacial que emerge muito dessa relação com as epidemias. A ideia de epidemia e o combate à epidemia, eu acho que ele é muito central na nossa história, porque de alguma maneira emergiu, é uma ideia que sempre apareceu na nossa vida e na história do Brasil como nação a partir de uma justificativa ética. No século XIX, né, quando construir essas cidades e, de alguma maneira, construir pautada, né, a partir da extensão também dos cursos de medicina, né, e toda essa extensão da saúde pública, pensar quem poderia e quem não poderia ocupar os territórios considerados centrais era sempre algo, uma ética justificada pela experiência das Uhum. epidemias, né? A gente tinha, né, os cortiços por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, a gente vai ter, não só lá, mas os maiores cortiços e os cortiços habitados muito tradicionalmente pela população negra, né, que tinha sido escravizada e que em toda a luta para conseguir de alguma maneira, né, acabar com o período escravocrata nacional e conseguir de alguma maneira atuar, né, realmente ser reconhecido como uma população do país, toda essa população vai habitar os cortiços das grandes cidades e os cortiços eles vão ser despropriados nesse período e essa população vai ser jogada para as margens dos territórios, né? E para as outras extensões, para fora dessas cidades. Essa limpeza, que era uma limpeza eugênica, a justificação ética dessa limpeza não era necessariamente que era preciso produzir uma limpeza pautada na cor da pele, né? No perfil étnico-racial das pessoas. Mas era uma limpeza totalmente fundamentada por essa ideia de que precisamos higienizar a cidade. E, consequentemente, quem teria menos condições de higienização, quem era mais afetado pelas epidemias, deveria sair da cidade, né? E é para que essas cidades, de alguma maneira, fossem entendidas como cidades limpas. Esse processo, então, ele é um processo que constrói já na nossa própria mentalidade
de pensar o que seria saúde e de pensar como lidar com grandes processos epidêmicos, que é a ideia de que a epidemia tem perfil étnico-racial, né? Ela tem perfil étnico-racial e, consequentemente, ela passa a ter também uma identidade de gênero. Então, o vírus, ele não, vamos dizer, né? A gente tem uma visualidade, né, do que seria, no caso do Covid, o Covid, né? A gente vê sempre aquela figura dele, né? Todo redondinho, com aquelas coisinhas, mas, na verdade, na nossa mentalidade social, o vírus é um corpo, né? E ele é sempre o corpo de alguém. E a questão é de quem? Uhum. E aí eu acho que esse é um processo perverso, né? E um processo que acompanha a nossa história, que é que, de alguma maneira, a nossa sociedade, as nossas estruturas sociais sempre conceberam possibilidades de que a visualização da doença fosse sempre atrelada ao corpo da população negra e que o cuidado e a exposição primeira da doença fosse sempre atrelada às mulheres, né? E aí, como a gente tem esse referencial étnico-racial que corta, então a gente também acaba modulando a experiência dos corpos de mulheres em meio a uma crise epidêmica ou em meio a uma pandemia como a que a gente está enfrentando. Ou seja, né, essa experiência pandêmica, ela vai, de alguma maneira, ser diferentemente vivida, dependendo de que mulher você é, do território que você habita, né? E, consequentemente, do seu perfil étnico-racial, né? Essas coisas todas, de alguma maneira, vão estar atreladas. Dentro desse cálculo, corpos que estão em territórios que, na nossa própria história de urbanização, na nossa própria linguagem urbanizadora, sempre foram empurrados para fora, dentro dessa dinâmica, né, de pensar uma ética da higienização, essa população sempre vai ser vulnerável, porque ela já, ela já foi colocada numa margem em que ela habita os sentidos de tudo que o nosso próprio imaginário social vai entender como risco, vulnerabilidade e como sujeira, né? Como perigo. Quando a gente estabelece essa territorialização ética das políticas, ou seja, quando a gente passa a entender, a partir desse referencial urbano, que quem habita o centro, consequentemente, pode ter acesso a mais serviços e pode ser considerado mais limpinho. E quem vai habitar esses territórios que passam a ser reconhecidos como margens, né, em relação ao centro, como periferias em relação ao centro, essas pessoas, de alguma maneira, elas vão ser eticamente entendidas como sempre uma população de risco. Quem morre entre essa população não causa muito impacto ético ou muito impacto social, porque quem morre habitando esse território, de alguma maneira, essa morte já está esperada, né? De alguma maneira, você já imaginava que essa pessoa ia morrer, né? O problema é morrer no centro. O problema é, né, vamos, né, pensar essa experiência, né, que a gente está vivendo agora. O problema é isso circular em meio a esse território que foi configurado como território da segurança, da seguridade, da governabilidade e do cuidado, né? Não como a MAD. E aí, enfim, né? Isso é bem interessante para a gente pensar, porque se a gente for
né, focar nesse ponto territorial básico, a gente primeiro, né, consegue já estabelecer extensões para a gente pensar o modo como os próprios serviços de saúde são distribuídos no nosso país, né? E o modo como a gente produz, de alguma maneira, uma relação e uma desigualdade estanque entre o que é produzido sei lá, o que acontece e o modo como são distribuídos os cuidados de saúde no Sudeste, por exemplo, como o que a gente tem no Norte, no Nordeste, ou seja, nessas regiões que ideologicamente, principalmente no século XX, vão sendo empurradas para essa ideia de margem, porque elas não eram, né? Sempre foram regiões centrais do país, né? Regiões super importantes para produzir as nossas instituições nacionais. Mas nessa disputa, de alguma maneira, elas ficam entendidas dentro desse esquema ético, social que a gente estabelece, de que seriam regiões que estariam mais à margem, né, mais distantes do centro. Consequentemente, você vai ter mais mortes no norte, no nordeste, do que você vai ter no sudeste, né? Claro que a gente está com um número muito significativo, né, de óbitos de pessoas que partiram, infelizmente, né, no Sudeste. A cidade de São Paulo é foco nisso, mas a gente ainda tem um sistema de saúde que minimamente está conseguindo sustentar essa situação, quando em outros estados do país o sistema já colapsou. E ele colapsou porque, para além dessa distribuição econômica e política, e mesmo da distribuição jurídica dos bens e dos serviços de saúde, existe uma ética que, de alguma maneira, ampara essa distribuição, né? E que reconhece que quem vive no Sudeste talvez tenha mais direitos, né? E está num território mais limpo, né, mais protegido, mais urbanizado do que quem viveria nas outras regiões do país. Esse cálculo, né, e essa produção ética é uma produção, né, que de alguma maneira estabelece uma intersecção, né, e claro que a gente está fazendo uma leitura bem interseccional desse processo, e estabelece uma intersecção entre questões raciais, fundamentalmente, né? Porque você vai, de alguma maneira, empurrando para essa ideia mais marginal e para esse desenho nacional gigantesco do que seriam territórios mais marginais, né? Mais distantes, à margem dos centros, as nossas populações negras e indígenas, né? Então, essas populações e estados que historicamente, né, são estados reconhecidos, né, como territórios, não em que essas populações habitam majoritariamente, mas que essas populações não foram tão dizimadas, né, como aconteceu em São Paulo, por exemplo, que a gente tem, inclusive, um barato São Paulo, né, para não dizer o contrário, que a gente tem, por exemplo, o Palácio dos Bandeirantes, que é onde fica a sede do nosso governo, e os bandeirantes foram os maiores genocidas da nossa história, né? Então a gente tem, de alguma maneira, uma dificuldade mesmo de deslocar essa ideia de um Estado. E essa ideia que a gente vem falando bastante nesse período, né? Que é um conceito que ajuda bastante a gente a entender esse processo, que é o conceito do Achille Mbembe de necropolítica, que é, na verdade, um governo que realmente está gerindo fundamentalmente quem precisa morrer para que esse território e essa ideia principiológica de limpeza permaneça, né? Então é surreal, né? É como se, sei lá, se na Alemanha os alemães aceitassem que o palácio, né, da primeira-ministra se chamasse Auschwitz, Holocausto, alguma coisa nesse sentido,
né? Então território e a nominação do território é fundamental, e ele é fundamental também porque ele vai produzindo esse processo de abjeção, né? Que vai fazendo com que alguns corpos realmente se afastem e sejam cada vez mais afastados para essas margens. E o que territorialmente a gente entende como margem, eticamente a gente traduz como possibilidade de morte. Né? O que territorialmente a gente entende como centro, eticamente a gente traduz como vida. Então a gente tem uma relação totalmente territorial, né? De pensar essa ética e essa concepção que a gente traz de desigualdade. E eu acho que é muito importante, né, a gente pensar um pouco também essa noção de desigualdade, né? Quando a gente está falando de marcadores sociais da diferença, a gente está, de alguma maneira, pensando, né? E a ideia de diferença, eu acho que ela é uma ideia super importante, porque, de alguma maneira, a gente entende ou sempre reconhece o outro sujeito na medida em que a gente reconhece que esse sujeito seria diferente da gente, né? Então, a diferença em si, para a gente pensar uma estrutura de linguagem, a diferença em si, ela é um princípio fundamental. O problema nosso, então, não é a diferença, o problema é a desigualdade. O que é a desigualdade? A desigualdade é uma linguagem, é um modus operandi, é um jeito de produzir e de administrar a diferença, né? Ou seja, na desigualdade, o que você faz com a diferença? Você hierarquiza, você faz com que algumas pessoas sejam melhores do que outras, né? Você, de alguma maneira, faz com que algumas pessoas possam ser entendidas, né? Como pessoas que possam morrer mais do que outras. Então, a gente, de alguma maneira, com a ideia de desigualdade, a gente produz um conjunto de instituições e uma linguagem gestora da diferença. A diferença não precisa ser gerida, qualificada pela ideia de desigualdade. A desigualdade é uma linguagem ocidental para pensar a diferença e uma linguagem política para pensar a diferença. E ela produz um conjunto de procedimentos. E eu acho que é super importante a gente entender um pouco a desigualdade como um procedimento. Ou seja, a desigualdade não é uma coisa, Abstrata, né? um princípio fora da realidade, né? A desigualdade, ela é um jeito de fazer as coisas. Ela é um procedimento, é um modo de se fazer. Quando a gente está falando de governo, a gente está falando de jeito de fazer, né? E governar, a partir do princípio da desigualdade, é de alguma maneira um jeito, né? Uma forma de se fazer. Nesse processo, né? E nesse processo, então, que você faz essa gestão da desigualdade, você vai pensar essa desigualdade a partir de alguns parâmetros, né? As marcas e os marcadores sociais da diferença, né? Identidade étnico-racial, identidade de gênero, orientação sexual, classe, geração, religião, elas se tornam, de alguma maneira, formas importantes de se produzir uma gestão da diferença atrelada à ideia de desigualdade, né? Então você vai distribuindo desigualmente a partir dessas marcas sociais. E o território, ele se torna na nossa história um modo importante de operação desse processo, né? A gente praticamente não consegue perceber um corpo sem olhar para o seu território, né? E a gente não consegue necessariamente entender esse corpo sem olhar para o seu território, né? Eu, né, por exemplo, sou uma mulher negra de pele clara, mas é interessante como aqui, e principalmente
enfim, em São Paulo, muitas vezes eu já fui perguntada se eu sou de São Paulo mesmo, né? Ou se eu sou nordestina. Então, tipo, ou seja, tem a necessidade, né, de produzir um entendimento sobre o nosso corpo que está muito atrelada a esse processo de gestão da desigualdade que vai ser exercitado, né, que se torna um procedimento, e um procedimento político de pensar a divisão do território, né, e de, consequentemente, relacionar as pessoas a esses territórios. Esse processo, então, ele é um processo muito perverso, né, e um processo que vai causar muito sofrimento, porque ele é um processo que, de alguma maneira, talvez a gente não possa, né, e não consiga necessariamente percebê-lo o tempo todo. Mas todo mundo sabe, todo mundo sente, porque esse é um processo de pele, né? Você sente na pele essa questão. A desigualdade, ela não é uma questão, um princípio ontológico e transcendente. A desigualdade é uma coisa que você sente na pele, né? É algo que afeta a gente na nossa própria pele. E quando a gente esse processo, então, ele é um processo que, de alguma maneira, a gente percebe, a gente sente, mas você leva, né? Porque você tem que fazer esse trânsito, né? E esse trânsito territorial, e um trânsito territorial que, de alguma maneira, tem que lembrar esse corpo que foi empurrado para a margem, que ele é margem o tempo todo, né? Eu pensando aqui na cidade de São Paulo, né, a gente vê como é difícil para quem vive em bairros mais afastados do que a gente, né, historicamente denominou como centro, como é difícil chegar no centro, para você se lembrar que você não é de lá, né? Então é uma experiência ali da pele. O que é que, de alguma maneira, essa experiência perversa, né, de luto, e essa experiência intensa tá, de alguma maneira, fazendo a gente pensar, né, e sentir também. É como se essa coisa toda do Covid, que não é nem um pouco democrática, né, porque ela não é democrática, muito pelo contrário, é como se ele, de alguma maneira, revelasse, né, jogasse na nossa cara, para quem quer enxergar, claro, toda a configuração de uma vulnerabilidade histórica que foi operada a partir de todo esse divisor territorial, né? E uma vulnerabilidade que é eticamente admitida, porque ninguém vai ligar para quem morre nesse território entendido como margem, né? As pessoas vão se importar para quem habita e quem morre nesse território entendido como centro. E aí, nessa dinâmica de centro, de margem, nessa ideia territorial que a gente pode desdobrar muito, né? Porque ela atravessa toda a nossa experiência nacional, atravessa o modo como a gente vai se pensando, né? Não é à toa que meus pais tiveram que deixar o estado da Bahia na década de 70 e migrar para São Paulo, e eu nasci no estado de São Paulo, né? É porque tinha essa noção de centro, de uma ideia de centro e, consequentemente, uma distribuição política das vivências fora dos territórios que não eram entendidos como territórios centrais, né? O que obrigava as pessoas a migrarem. Essa migração e essa diáspora é uma diáspora que, de alguma maneira, esvazia, né? Porque você, na diáspora, sempre traz vulnerabilidades, né? Principalmente por ser uma diáspora incentivada pela ausência de direitos, né? De direitos trabalhistas e de uma série de questões, e que você sai de uma margem, de uma ideia de margem, mas que você tem um pertencimento ancestral para habitar outra,
né? E uma outra noção de margem que talvez te dê uma sensação de não pertencimento, né? E de pertencimento algum. Essa é, de alguma maneira, a experiência que a gente tem e que a gente está atravessando hoje e que novamente está, quer dizer, remetendo o que a gente está vivendo hoje na verdade, efeito de um projeto e um projeto de organização e de ideia de nação que foi traduzido, né, um projeto de alienação e de esquecimento de algumas populações, que foi traduzido como projeto ético e de saúde pública, né? E na medida em que se fez essa tradução, a gente praticamente não consegue enxergar quais são as questões éticas que estão cortando e qual é a violência que de fato corta essas questões, né? Que de fato pensa essas questões. Nesse sentido, né? Quer dizer, a gente então, por ser um país extremamente escravocrata, né? E por ser eu ouvi isso na entrevista de alguém, e agora na correria, eu peço desculpas, eu esqueci, eu não lembro agora de quem foi, mas né, essa pessoa muito sabiamente disse, um pesquisador negro, de que né, a cada 10 anos que o Brasil tem de vida, 7 anos foi vivido num regime escravocrata. Né? Então a gente tem muito tempo né, de processo de escravidão. Consequentemente, quando a gente foi pensar os princípios éticos da nação, esses princípios estavam totalmente embasados por um regime e por uma mentalidade escravocrata, né, que vai produzir esses efeitos. Esse é o mesmo efeito que, de alguma maneira, vai fazer com que a população negra no país hoje seja a população mais afetada pela pandemia. Né? Eu acho que vocês devem ter visto a circulação. É bem interessante a gente perceber que no começo, quando o nosso sistema de saúde, quando o Ministério da Saúde começa a produzir os índices, não se verificava, ou não se tinha realmente uma divulgação e um cruzamento com questões étnico-raciais. Né? Foi graças, na verdade, à atuação dos movimentos negros no país que só a partir da primeira semana de abril a gente começa a ver o cruzamento, a divulgação e a necessidade de pensar a especificidade do perfil étnico-racial dentro desse processo, né? E como é que a população negra, de alguma maneira, estava sendo e está sendo muitíssimo afetada, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, né? E aí é bem interessante a gente pensar, é óbvio, né? A gente tem várias diferenças em relação aos Estados Unidos, mas eu acho que tem uma questão fundamental que a gente pode usar para aproximar um pouco essas duas experiências, que bom, enfim, são duas nações que de alguma maneira se concebem a partir de um regime colonial, né? E que se concebem dentro de um Estado que emerge realmente baseado enfim, em leis e uma série de princípios coloniais e que, consequentemente, faziam uma divisão racial do seu mundo, né? Uma divisão racial da sua nação. A gente ouve muito falar que, ao contrário dos Estados Unidos, no Brasil, o racismo é velado, mas a gente sabe que não é velado coisíssima nenhuma, né? É muito explícito, né? Muito explícito. O que talvez seja velado seja esses princípios éticos do modo como a gente naturaliza esses processos, né? E naturaliza pensando uma ética deles. Dentro desse processo, vem o corte de mulher, né? E vem a especificidade das mulheres. Eu tenho uma amiga muito querida, das muitas, né? E pessoas dentro da antropologia que estão produzindo trabalhos muito importantes. E a Denise Pimenta fez uma pesquisa de doutorado sobre a epidemia em Serra Leoa,
né, e sobre o ebola. E na pesquisa dela, e a pesquisa dela já trazia, né, essa questão fundamental, que é a gente pensar que toda a epidemia, toda pandemia tem raça, tem gênero e tem classe, né? Porque de alguma maneira são as mulheres que estão sempre à frente no exército de cuidado, né? Se a gente traduzir isso para o Brasil, por exemplo, né, a gente vai ver que do nosso corpo, do nosso sistema de saúde, a gente tem 75% do nosso sistema de saúde é composto por mulheres, né? Porque a nossa força fundamental do sistema de saúde é a enfermagem, né? A enfermagem e as outras áreas ligadas à enfermagem, elas são muito importantes. 75% do nosso exército de saúde é composto por mulheres. As mulheres, então, elas estão na linha de frente do sistema de saúde e elas estão na linha de frente do cuidado com os doentes fora das instituições de saúde, porque são elas quem cuidam. Elas cuidam do corpo, elas velam a morte. Elas, então, são as mulheres que, de alguma maneira, tocam o vírus, né? O tempo todo, né? Porque são elas as responsáveis pela limpeza. E essa coisa de ser responsável pela limpeza é fundamental para a gente entender esse corpo, né? Que foi empurrado para a margem e que precisa cruzar todo esse território para vir limpar o centro. Porque são as mulheres que também vão fazer esse cruzamento, né? São essas mulheres que foram empurradas para a margem que vão ter que limpar os territórios centrais para garantir a manutenção ética da ideia de vida, né? São essas mulheres que sofrem e que vivem o tempo todo a possibilidade ética da morte, porque ela não é só territorial, uma experiência social. Ela é fundamentalmente uma experiência ética, por isso que ninguém liga, né? E são essas mulheres que são responsáveis por carregar a ideia de vida, né? São elas que precisam manter essa cidade limpa e garantir que esses corpos que permaneceram no centro, porque foram historicamente entendidos como mais limpos, continuem, né, de alguma maneira, enfim, Pedido. né, se constituindo e se entendendo por essa ideia de limpeza. Enfim, né, acho que eu falei Não, tá demais. ótimo, excelente. Muito bacana essa ideia, várias reflexões que você faz, né, e colocações que faz a gente, desloca o pensamento da gente para realmente compreender melhor, né, esse momento e compreender vários outros momentos em que a população negra vivenciou e vivencia, né, em diferentes contextos. Realmente o território é a marca fundamental dessa nossa trajetória, né? Desde do processo da diáspora, né? Do tráfico, né? Da perca daquele Uhum, território no chão da gente, para esse território aqui, para ser jogado aqui sem chão, né? E permanecer sem chão até sim. hoje, né? E aí, de Uhum, forma sempre nas periferias, nas pirambeiras, né, nas encostas, nas margens, né, da cidade, né, uhum, sujeita a todo tipo de risco, todo tipo de vulnerabilidade. E isso realmente não incomoda ninguém, né? É não. parte de uma ética, realmente, né? Uma ética cruel do racismo. Porque na verdade é isso, né? Essa margem territorial, ela é uma margem ética, né? A gente está fora do sistema ético. Isso é interessante quando a gente Então, lembra também da luta das comunidades quilombolas, né? Porque no uhum, imaginário da elite dominante, quilombo era uma coisa assim que eles também não conheciam, que eles pensavam que era só uhum, Palmares, né? Quando a gente colocou na Constituição, quando a gente foi atrás da luta por esses territórios e que
foram aparecendo, né? Foram surgindo o resgate de várias comunidades, eles se assustaram e passaram a perceber, né, que esse território, que essa apropriação territorial poderia mudar, né, a configuração que para eles já estava tudo certo, tudo dado, tudo deles, né, tudo. E aí, assim, a gente percebe o quanto que as comunidades quilombolas vêm sendo violadas, agredidas, não conseguem o Uhum. reconhecimento, a posse da terra, é uma luta, né? Mas continue. A gente tem, geralmente, 1 hora, né? Então, nós estamos já 19h50, temos 10 minutos. E a gente não tem mais. Eu acho que não, porque a gente começou Um pouco antes. antes, né? Então, já- Então eu acho que ele vai fechar daqui a uns 3 minutos. então, Eu acho que a gente tem menos por tempo. favor, vamos concluindo. Concluir. Aí, não vi uma pergunta, Eu só acho que, considerações aqui. Que era o professor Ali, querida, né, excelente fala. Por favor, Jaqueline. eu vi duas coisas Uhum. importantes, né? Uma coisa importante que a Zezé lembrou, né? Que eu vi subindo aí em algum momento. Peço desculpas que não deu para ver todo mundo, mas que é essa coisa de que, né, de que foi o que comprovou, na verdade, a transmissão local no Rio de Janeiro foi a morte, né, de uma Sim, mulher sim, doméstica sim. negra, em que a patroa, né, veio infectada para o Brasil, mas que ela continuou trabalhando, tendo que ir trabalhar, né? E ela se infectou e infelizmente faleceu. E aí eu vejo também que tem uma outra pessoa aí assistindo que eu gosto demais e acompanho demais, que é a Fatinha, que é do movimento das mães, que são mães de filhos que foram vítimas da violência do Estado. A Fatinha perdeu o filho dela, né? O filho dela foi assassinado pela polícia e o assassinato foi configurado como auto de resistência. E a gente teve essa semana, infelizmente, outras duas mortes, Uhum. né? João Pedro, o outro menino que faleceu ontem, né, e que eu infelizmente esqueci o nome, e que são, né, de alguma maneira, quer dizer, esses jovens, né, esses corpos que estão que foram empurrados para a margem, né? E essa margem territorial, ela é uma margem ética, né? Então, as pessoas não se importam, né? E é isso que a gente tem que perceber. É essa ética que a gente tem que recalcular, né? Que a gente precisa reconfigurar. Enfim, né? Para terminar, eu quero agradecer demais. Foi um privilégio, foi Para nós também. ótimo essa conversa. Fico super à disposição. E eu acho que o que, né, de alguma maneira a gente tem que pensar é que sim, a gente tá vivendo uma experiência muito cruel, uma experiência muito devastadora e uma experiência que desnuda e que intensifica ainda mais as estruturas éticas desse procedimento que é a É, desigualdade, né? E esse procedimento que separou territorialmente, que construiu uma separação ética, né, de quem pode ter a vida defendida e quem não pode ter a vida defendida, né, e que de alguma maneira a gente consiga pensar formas, né, e eu acho que a gente que está nas universidades e que está nas universidades passando por esse processo todo, né, de desqualificação, de cortes e de uma série de questões, que a gente, de alguma maneira, também tenha isso em vista, né? Para que a gente consiga realmente produzir essa mudança epistêmica, né? Tentando mudar os nossos referenciais éticos e, ao mesmo tempo, conseguir produzir políticas que pensem a diferença para além da sim, desigualdade. Né? Eu acho que esse é o nosso com maior certeza. desafio. E é isso. Obrigada, Obrigada, gente. pessoal. Boa noite. Boa noite, Tami. Tami está aqui mandando 1000 mensagens. Muito feliz Boa aqui. Boa noite. noite. Até a próxima. Semana que vem tem outra live. Depois a gente conversa mais, viu, Jaqueline?